A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O falso humanismo do mundo contemporâneo está afundando a humanidade no satanismo. Vamos aprender com o Padre Léo. E aí esse mundo que pensou tanto no humano acabou se especializando em matar pessoas. No aborto, por exemplo, na pornografia, nas drogas. Porque ao lado dessas grandes conquistas da ciência, quantas experiências científicas modernas nós, um pouquinho mais vividos, já vimos nascer e morrer? O telefone sem fio, o telefone celular. Nós vimos o nascimento e a morte do videocassete. Lembra? Quando a senhora ganhou o primeiro videocassete, aquela filmadora maior do que essa, e a senhora filmava tudo, ainda aproveitava para rodar em 6 horas a fita para economizar. O neném andando, a primeira vez que ele foi no piniquinho, primeira palavra, e depois ficava filmando aquilo. Quantos aqui já tiveram o casamento filmado? Quantos aqui viram o nascimento do gravador? Aquele gravadorzinho desse tamaninho que tinha 5 botãozinhos assim, um que se apertava, ele gravava a voz da gente. A gente ficava encantado com aquele, falava, alô, alô, alô. Ele ficava, alô, alô, alô. Ele repetiu, é um aparelho que remeda a gente. Lá no Bigode chamava de remedador. Coisa engraçada, esse negócio remeda a gente. Hoje em dia, nós já estamos no DVD. Hoje tem caneta que grava. Hoje você já manda e-mail. Lembra quando você comprou o primeiro fax? Aí vinha aqui no fax, você não conseguia ler, que ele vinha tudo borrado, a pessoa passava a mão assim. Lembra do mimeógrafo? Lá na escola, ficava rodando a prova. E a gente se oferecia para ajudar a professora a espalhar as folhas para secar. Ela só não deixava quando era a prova da gente. Primeira vez que lá no Biguá chegou o mimeógrafo, a tinta. Aqui a folha tudo furadinha. A gente aprendia a bater máquina, né? Na escolinha assim, a gente punha a tabuinha aqui, a gente ficava lá, S, D, F, G, A, S, D, F, G, A. Batia com força para furar, aí ia girando aquilo assim, que ele borrava aquelas coisas, você ia espalhando, era chique. Já pensou uma professora que rodava uma aula no mimeógrafo? Hã? Cadê o mimeógrafo? Morreu. Hã? Expirou. Quanta coisa. E por isso mesmo, ao lado desse progresso maravilhoso, ao lado do questionamento a respeito do valor do ser humano, vieram crescendo essas desgraças sociais, representadas pela droga, pelo fim da família, pelo fim dos valores.
Por quê? Porque foi dando-se corda ao espírito humano. O valor do ser humano. Tudo no mundo está baseado na felicidade humana. Eu tenho direito de ser feliz. Por isso eu tenho direito de usar o meu corpo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Se não der certo com um, eu vou com outro, com outra, ou com outros ou outras, tanto faz. É a minha felicidade. Não dá certo, eu separo, eu largo. Não foi isso? Humano, está vendo? O valor de tudo isso era o humano, é o valor da pessoa humana, a pessoa humana. Um falso humanismo. Porque nós já percebemos que em alguns desses casos a coisa já chegou no fundo, e em outros em breve chegarão. Porque ao sair da ação do Espírito de Deus, por falta de discernimento, por só olhar a aparência, com a aparência do humanismo, nós começamos a cair num satanismo. Basta ler, sim, sim, não, não. Lá está bem claro, bem profético. Ou saborear a vida, que eu escrevi numa linguagem mais atualizada, inclusive usando os termos que o Encardido está treinando nossos jovens. Hoje estamos entrando de fato. A nossa briga hoje é de cheio contra esse espírito maligno. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever.
o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós estávamos lendo o Grande Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, e agora iniciamos o capítulo 8º. Por isso a introdução do Evangelho de hoje diz assim: tendo Jesus descido do monte. Terminou esse grande ensinamento onde Jesus fez, na realidade, uma fotografia, uma radiografia do seu coração, para ali colocar bem claro qual é o caminho dos cristãos, qual é o caminho do seguimento de Jesus. Ali o povo começa a ter fé. Claro, é uma fé incipiente, ou seja, uma fé que está começando, é uma fé claudicante, uma fé ainda meio capenga, meio mancando, mas já é fé. E Jesus, que não somente está pregando para a multidão, para o povo, quer também, na sua infinita caridade, pregar para aqueles que irão condená-lo à morte. Ou seja, para os chefes dos judeus, os sacerdotes. É o que nós vemos hoje no milagre da cura do leproso. O leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e faz ali uma profissão de fé belíssima. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Vejam, ele não diz: Senhor, se podes, purifica-me. Não, não. Ele atesta que Jesus tem esse poder. Agora, se queres. A primeira coisa, que exemplo sublime de oração, né?
Ou seja, é a oração que todos nós deveríamos fazer. Todos nós deveríamos rezar desta maneira, sempre pedindo as coisas, pedindo com franqueza, com parresia, mas ao mesmo tempo pedindo com piedade, com confiança filial, sabendo que Deus é meu amigo. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o dom que Ele quer me dar. Nossa oração é isso, nossa oração é pedir a Deus o que nós achamos que é bom, mas não temos muita certeza. Mas nós temos certeza da bondade dEle. Eu não sei se é bom ser curado de lepra, mas eu sei que o coração de Jesus é bom. Ele tem o poder. Se for bom, Ele vai querer também. Se estiver nas bondades de Deus, Ele irá querer. E eu peço, se queres, tens o poder de me purificar. Pois bem, e Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. Quando uma pessoa tocava num leproso, ela ficava impura. Jesus é o contrário. Ele toca e o leproso fica puro. O poder, não é, de Jesus é ali atestado com muita clareza. E este sinal que Jesus fez, Ele fez, sim, com caridade para com o leproso, mas fez também com caridade para os sacerdotes de Jerusalém. Vejam, Jesus, no alto da montanha, estava lá pregando, fez o seu sermão, as pessoas começam a crer, etc. Jesus já tem os olhos em Jerusalém. E se Ele puder fazer algo para converter os sacerdotes, Ele já começa a fazer desde agora. Porque, claro, nós sabemos que os sumos sacerdotes, doutores da lei, fariseus irão condenar Jesus, mas não quer dizer que todos irão condenar Jesus. Certamente, alguns deles se converteram. Nós temos, por exemplo, Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite. Então, alguns desses líderes dos judeus se converteram. E se converteram porque Jesus, na sua caridade infinita, quis convertê-los. E eles se abriram a essa conversão. Então, Jesus dá a ordem ao leproso. Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E faze a oferta que Moisés ordenou. Para quê? Para servir de testemunho para eles. Vejam, os sinais de Deus, as intervenções de Deus na nossa vida, sempre são para nós causa de erguimento ou de ruína. De nós sairmos disso tudo melhor ou piores. Diante daquele leproso que se apresenta aos sacerdotes do templo de Jerusalém, purificado, certamente os sacerdotes perguntaram, mas quem fez isso com você? Quem foi que causou isso em você? E Jesus havia proibido ao leproso de não dizer isto a ninguém, a não ser ao sacerdote, para que lhe sirva de testemunho. Foi Jesus. Jesus, suprema caridade. Se Jesus quisesse simplesmente evitar confusão, se Jesus quisesse simplesmente se poupar, Ele iria dizer, numa mentalidade carnal e mercadológica, o seguinte: vai, leproso curado, conta para todo mundo, só não vai lá em Jerusalém, tá? Não vai lá cutucar a onça com a vara curta, porque são eles que vão me matar. Então deixa que os outros creiam em mim, mas eles não. Jesus faz o contrário. Jesus diz, não conte a ninguém, mas vai e conta aos sacerdotes, porque eles, eu preciso convertê-los por primeiro, preciso exercer a caridade por primeiro, eu preciso amá-los por primeiro. A esse povo que já está recebendo a minha doutrina, eles irão ficar sabendo mais cedo ou mais tarde quem eu sou. E como o leproso que já tem fé e diz, tu podes, né? Mas agora é necessário que também os inimigos recebam a verdade da fé. Então, meus queridos,
que maravilha a caridade de Cristo, o seu coração bendito, seu coração de amor que ama os inimigos e quer que eles tenham fé. Também nós precisamos ter essa mesma atitude. Também nós, no mundo atual, temos tantos inimigos da Igreja, tantos inimigos da doutrina de Cristo. Precisamos rezar para que eles se convertam, para que eles encontrem a verdade e se lhes abram as portas do céu. Então vamos rezar muito, para que eles recebam o testemunho da luz da verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui diante deste altar. Eu estou aqui aos pés de tua cruz e coloco em tuas mãos tudo o que tenho e o que sou. Vem e toca-me, Senhor. Eu estou aqui diante deste altar. Eu estou aqui aos pés de tua cruz e coloco em tuas mãos tudo que tenho e o que sou. Vem e toca-me, Senhor. Cura-me, liberta-me, restaura-me, Senhor. Cura-me, liberta-me, transforma-me, Senhor. Eu confio em teu amor. Eu estou aqui diante deste altar. Eu estou aqui aos pés de tua cruz e coloco em tuas mãos tudo o que tenho e o que sou. Vem e toca-me, Senhor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
A iniciação cristã, parágrafos 1244 e 1245. A primeira comunhão eucarística. Tornado filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao banquete das núpcias do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas orientais conservam uma consciência viva da unidade da iniciação cristã, dando a Sagrada Comunhão a todos os novos batizados e confirmados, mesmo às criancinhas, lembrando a palavra do Senhor: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. A Igreja Latina, que reserva o acesso à Sagrada Comunhão para aqueles que atingiram o uso da razão, exprime a abertura do batismo em relação à Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A celebração do batismo conclui-se com a bênção solene, quando, do batismo de recém-nascidos, a bênção da mãe ocupa um lugar especial. Minha alegria está em repousar nos átrios da casa do Senhor. O meu desejo é estar profundamente tomada de amor completamente. Jesus, pão dos anjos, acolha-me em tua casa, alimenta minha alma porque a ti ela procura. Quero entrar e contigo ficar na Jerusalém celeste. Eis o meu canto, eis meu lugar, meu pranto, meu amor, meu encanto de Deus, vou te adorar. Minha voz se prolonga no ar, novo canto vou te entoar, e minha alma sedenta procura mais te contemplar. Descobri meu lugar de ficar, um encontro mais que perfeito. Só você e eu, Jesus, pão dos anjos. Descobri meu lugar de ficar, um encontro mais que sagrado. Só você e eu, Jesus, pão dos anjos. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 30 de junho, celebramos a memória dos protomártires de Roma. O que significa um protomártir? Proto
vem de primeiro. E mártir é aquela pessoa que doou a sua vida na morte por Jesus, ou seja, porque ela tinha fé, ela morreu. Nesse sentido, um protomártir de Roma seria um primeiro mártir da cidade de Roma. E aqui nós não estamos falando apenas de um, estamos falando de vários. São aqueles que na perseguição do imperador Nero, entre os anos de 65 a 69, foram perseguidos. E esta grande perseguição acontecida matou muitos cristãos. Esses cristãos decidiram por Jesus. Eles poderiam sobreviver se tivessem negado Jesus. Eles foram mortos de diversas formas. Uma delas era com peles de animais que colocavam sobre eles para que parecessem com falsos deuses e depois eram jogados às feras. Outra forma, eles eram colocados como tochas humanas, queimados vivos em Roma durante a noite para servirem como luminárias, como postes a iluminar Roma durante a noite. Passaram por muitas perseguições, morreram e foram torturados por causa de Jesus. Os protomártires de Roma são homens e mulheres que nos dão exemplo de fortaleza na nossa fé. Todas as tribulações que nós passamos, que nós tenhamos esperança e fé e possamos então passar essas tribulações com Jesus. Os protomártires de Roma intercedam por nós para que perseveremos até o fim em Jesus e na nossa fé, porque esta fé nos leva à vida eterna. Ontem celebramos São Pedro e São Paulo, eles também foram mártires que morreram neste mesmo período dos protomártires de Roma. Rezemos agora com você e por você, para que, fortalecidos na fé, continuemos seguros no caminho de Jesus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Nestes últimos tempos, Maria deve ser terrível para o demônio e seus seguidores, como um exército disposto em linha de batalha. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo e muito menos do que nunca para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. E quem é